Já parou para pensar por que o nosso sistema numérico tem 10 números? E quem definiu que aquele friozinho é o 0 graus Celsius? E até mesmo por que o ano tem 12 meses se os dias de cada mês não são exatamente iguais? Inclusive, de 4 em 4 anos, tem um dia a mais em fevereiro para compensar. Vem aí muita coisa legal, então let's do it! Saudações exploradores, bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência e Fé, uma jornada descoberta, aqui narrando Gabriel Rocha. Para começar, vamos falar do sistema numérico, nesse caso no sistema decimal, que é o que a gente usa. Apesar de parecer muito óbvio aqui o que eu vou dizer, mas se calhar muita gente não parou para pensar nisso. Mas a representatividade do número decimal tem a ver com os dedos. Ou seja, lá antigamente, quando as pessoas queriam ter noção de quantidade, elas contavam as coisas no dedo. E cada vez que se completava a contagem no dedo, se criava uma unidade, se fazia um risco indicando que chegou ao número 10. E assim depois somava a quantidade de riscos que tinham para saber de fato o somatório e a quantidade total daquilo que se estava a somar. Mas existem outros sistemas numéricos, por exemplo, os números romanos, os números hexadecimais e até mesmo os números binários. O sistema binário é composto por 0 e 1 e é a base fundamental de toda a tecnologia digital. É algo como passar energia ou não por esse segmento de circuito. Vamos contar carneirinhos com eles? Temos 0 carneirinhos. Agora temos 1 carneirinho. Agora temos 2 carneirinhos. E agora temos 3 carneirinhos. Agora vamos falar de outra unidade de medida que é a que mede a distância. Nos Estados Unidos, por exemplo, costuma-se utilizar pés, que tem a letra F como representação. Isso por causa da palavra em inglês foot, significa pé. Isso literalmente era medir a distância de acordo com o tamanho do pé. Você ia medindo cada passo para descobrir ali uma distância. Então você imagina uma pessoa dizer, eu moro a 400 pés da padaria, e a pessoa ir lá, 1, 2, 3, 4, meio surreal, não? E para medir comprimentos menores se utiliza o polegar, e o nome já diz tudo. Mas você já percebeu o problemão que isso pode dar? Por exemplo, eu calço 44. Diferente de você que calça 38. Deixa aqui nos comentários quanto de falta você calça. E assim conseguimos ter uma comparação em relação ao meu. Mas é óbvio que hoje em dia, quando a gente fala em pés, existe uma unidade padrão. Não é necessariamente mais o tamanho de pé de qualquer um. Mas para solucionar esse problema e ter algo mais relevante, se criou então na França a unidade de medida métrica, que é o que a gente utiliza em quase todo o mundo. E ela significa uma fração de medida do meridiano da Terra. Mas imagina, pegaram a Terra inteira, calcularam o tamanho dela e fracionaram ali em pedaços minúsculos para ter uma unidade de medida. Pois bem, mas isso também pode variar com o tempo. As montanhas podem se locomover, cair mais areia ou pedras caírem, por exemplo, e em diversos locais isso pode acabar alterando o tamanho do meridiano. Então, para isso, se alterou também a unidade de medida métrica e passaram a considerar outra coisa, que é uma fração do que a luz percorre, na velocidade da luz, obviamente, ali num período ali específico. E quase todos os países, como eu disse, adotaram essa unidade de medida. E é lógico que os Estados Unidos não. Sim, estamos mais modernos que os Estados Unidos, afinal meu pé não é igual ao seu. Então vamos a outra unidade de medida, que é o quilograma. Então nós queríamos medir a massa de algo para comparar, para vender, enfim. E foi utilizado então o tamanho equivalente ao que uma água ocupava em um cubo específico. Ou seja, fizeram uma equivalência de quanto 1 litro pesava e falaram que aquilo ali representava uma unidade de quilograma. Utilizaram a água porque é uma matéria muito abundante e fácil de você conseguir colocar numa balança ou conseguir pesar. Mas isso foi substituído pelo cilindro de platina e irídio, que é um objeto fascinante que desempenhou um papel crucial na história da unidade de medida. Ele foi usado por mais de um século como padrão internacional para definir um quilograma. Ficou estocado durante muito tempo num lugar de segurança máxima na França. Mas o problema de se ter um objeto físico para se definir, esse aqui é o padrão de dizer que isso aqui custa 1 quilo, é complicado.
Porque objetos eles mudam com o passar do tempo, seja por deteriorização, seja pelo acúmulo de sujeira, seja por uma limpeza, ou seja pelo processo ali de oxidação, enfim, a massa pode ser alterada com o tempo. E já que a gente está falando de uma unidade representativa, aquilo ali não podia variar, mesmo que seja um décimo do que seja. E por isso hoje a definição é uma constante de Planck, ou seja, uma constante universal, isso não vai alterar. Uma curiosidade aqui é que no Brasil, na época lá das colônias, se utilizava o arroba, que equivalia ali a 15 quilos. E agora eu sei porque as pessoas falam em pagar com arroba. Será que tem a ver? Já na temperatura nós utilizamos o Celsius, que é o estado zero, que é justamente a composição ali, a mudança de estado da água, quando ela congela, e o 100, que seria os dois extremos, quando a água ela ebule, ou seja, a unidade medida Celsius é baseada na água, mas óbvio que os Estados Unidos é o diferentão. Mas a unidade medida mais fiel, digamos assim, a mais correta, é a Kelvin, e ela é utilizada pelos cientistas. Mas por quê? Porque ela parte do princípio que o zero absoluto, é o ponto mais frio existente, é o ponto onde os átomos, os elétrons, não conseguem mais se locomover, ou seja, todo elemento, todas as partículas estão totalmente paradas, não conseguem mais ter nenhum tipo de movimento. E a medida é baseada na energia térmica média de partículas. E uma curiosidade aqui, quando a gente fala em dúzia, por exemplo, meu número de telefone é 96, por que o meia? O meia é uma unidade também, assim como a dezena, existe também essa unidade de medida que a gente costuma utilizar no Brasil e, por exemplo, em Portugal não se utiliza, e ela é baseada no ovo, quando se comprava uma dúzia de ovos. E quando se queria comprar metade, se falava me vê meia dúzia. E, obviamente, cortaram o dúzia e ficou só o meia. Então, quando a gente fala 96 no telefone, nós estamos nos referindo a meia de meia dúzia. Mas existem milhares e milhares de unidades medidas para diferentes tipos de coisas. Eu trouxe aqui uma das mais conhecidas. Mas pronto, existem inúmeras outras e fica aqui de curiosidade. Mas, por exemplo, e a 70 vezes 7 significar o infinito? Você sabe por quê? Pois bem, temos um vídeo aqui no canal, então já clique lá e não deixe de conferir. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Me chamo Gabriel, câmbio, desligo.